faremos a correção das atividades do livro, da página 37, questões 1, 2 e 3. Na página 35, traz para a gente um pequeno texto que faz uma integração com a matemática. O título do texto é Crescimento Bacteriano e Conservação de Alimentos. Na introdução, traz para a gente o que seria o crescimento bacteriano. E o que é isso? Ele se refere ao número de indivíduos de uma população de bactéria, o aumento desse número. Como que dá o aumento desse número das células bacterianas? Ele se dá através da reprodução, que nós chamamos de reprodução por fissão binária. O que é isso? Uma célula bacteriana, ela gera duas novas células. Por isso, fissão binária, bi de 2, né? Então, o que acontece? Se nós temos duas células bacterianas, elas irão se dividir por fissão e gerar 4 novas células. Então, agora vamos entender o que esse gráfico quer dizer para a gente. Ele está mostrando para a gente 4 fases do crescimento bacteriano. A primeira fase a gente chama de fase log. O que ela significa? Essas células, elas se preparam para participar da divisão celular, ou seja, por fissão binária. A fase 2, que é fase log ou fase exponencial, ela significa que a população ela aumenta em número de forma exponencial num curto período de tempo, ou seja, uma célula vira 2, 2 vira 4 e assim por diante. Fase estacionária. A fase estacionária quer dizer que aquela população ela está em equilíbrio, ou seja, nós não temos número de bactérias se reproduzindo, nascendo novas células bacterianas, e nós não temos morte celular. O que se deve a isso? Isso se deve, por exemplo, pela escassez de nutrientes que tem naquele ambiente. E aí, elas não conseguem mais se reproduzir. Então, elas atingiram o nível máximo de números em células bacterianas. E a fase 4, que é a fase de decaimento ou fase de morte celular, ela significa que a população de bactérias ela começa a diminuir, pois o número de morte excede ao número de células bacterianas que estão surgindo. E na página 36, traz para vocês alguns fatores pelo qual essa fase de decaimento ou de morte celular acontece. São medidas que a indústria toma para que os alimentos continuem conservados até que eles cheguem à nossa casa, à nossa residência. Alguns fatores como, no momento em que estão enlatando o alimento, eles fazem ali a esterilização para que o enlatado não esteja contaminado. Aquela embalagem, né, por exemplo, a de massa de tomate. Então, eles fazem a esterilização daquele meio antes de depositar o alimento ali, para que ele chegue na nossa casa sem nenhuma bactéria. Então, traz ali medidas como desidratação, esterilização, pasteurização e o congelamento também, que nós sabemos que no momento que a gente coloca, por exemplo, uma carne para congelar, nós estamos ali fazendo uma forma de conservação. Ou então salgar, eles faziam naquele momento em que não tinham geladeira. Eles salgavam o alimento e deixavam no sol, né? Então, fazia ali a ressecação para que nenhum micro-organismo pudesse contaminá-lo. Então, traz ali alguns fatores importantes para a gente entender que a indústria toma como meio de precaução. Questão número 1. Em qual fase da curva de crescimento de bactérias o número de indivíduos aumenta exponencialmente? Então, a gente voltava lá naquele gráfico para poder dar uma relembrada do que seria a fase exponencial. A fase exponencial é a segunda fase, que a gente também chama de fase log. É nessa fase que as células começam a se reproduzir por fissão binária, e aí 2 geram 4 e assim por diante. Questão número 2. Como a elevação ou a redução da temperatura pode influenciar na conservação dos alimentos? O que acontece? Quando a gente eleva muito a temperatura, a gente promove a morte celular de bactérias, mas não só de bactérias, micro-organismos em geral, como fungo, vírus. E quando a gente reduz muito as temperaturas, ou seja, a gente baixa as temperaturas,
a gente retarda a reprodução ou o crescimento dessa população de bactérias. O que é isso? Seria reduzir o seu metabolismo. Então, ela não consegue mais processar os nutrientes que estão ali naquele meio, nem a água disponível. E aí ela começa a retardar o seu metabolismo e ali ela para a sua reprodução para que consiga sobreviver até o final dessas baixas de temperatura. Número 3. Quem conseguiu fazer essa, eu dou um parabéns para vocês. Vocês estão geniais na matemática, pelo menos na parte de exponencial. E para quem não conseguiu ou também não conseguiu compreender a minha explicação, entre em contato também, tá? Então vamos lá. Considere que na fase log de crescimento, uma bactéria se reproduz a cada 20 minutos. Qual o número de bactérias presentes em uma população iniciada por um indivíduo após 6 horas de fase log? Vamos lá. Sabemos que na fase log, que é a fase exponencial, um indivíduo, ou seja, uma célula, gera 2 no final, né? Então, quantos minutos cabe dentro de 6 horas? 360 minutos. E aí a gente pega esses 360 e faz uma divisão com 20 minutos. A gente vai chegar no resultado de 18. 18 o quê? Cabe 18 vezes 20 minutos dentro de 6 horas, ok? Então, vamos lá. Como que ficaria essa continha? Ficaria 2 elevado, esse chapeuzinho quer dizer que elevou, a 18. 2 é porque uma bactéria dá origem na fase log a 2, não é isso? Então, 2 células bacterianas elevado a 18. 18 o quê? 18 vezes os 20 minutos que cabe dentro de 6 horas. E aí a gente chega no resultado de 262.144 bactérias. O que eu queria que vocês compreendessem com essa questão? Além do integramento que ela faz com a matemática, que é muito importante, a gente percebe que ela está em tudo, né? Essa é uma questão, por exemplo, que vocês vão ver aí futuramente em processos seletivos, que vocês vão passar, por exemplo, pelo 9º ano, né? Então, essas questões caem muito, fazem integramento entre a biologia com a matemática. Isso vocês vão ver muito. Se eu fosse cobrar numa prova, provavelmente eu deixaria que vocês utilizassem a calculadora. Porque o nosso foco não é trabalhar exatamente a matemática, é exercitá-la. Mas em uma prova, por exemplo, de cursinho Coltex, Cefet, né, essas coisas que vocês vão prestar lá para frente, o Smart, são coisas desse tipo que eles trabalham, tá bom? Então, eu quero deixar aqui para vocês um forte abraço, bons estudos e curtam essa quarentena da melhor forma, assistindo séries, filmes bacanas, se exercitando, além de exercitar a mente, exercitar o corpo, tá bom? Então, forte abraço e até a próxima!